Olá, novamente estamos aqui para gravar o vídeo, trazer a palavra do Senhor. Hoje eu quero começar essa mensagem novamente com uma pergunta. Quem está no controle das nossas decisões? Quem comanda a sua decisão? Quem comanda a minha decisão? Conta-se uma história, eu quero começar essa mensagem contando uma história. Conta nessa história que um aluno perguntou ao seu mestre oriental, ao seu mestre chinês, fez a seguinte pergunta para ele: Mestre, por que o ser humano ele faz tantos atos bons, mas também comete tantas atrocidades? Por que as pessoas fazem coisas boas, ajudam o seu próximo, mas também essas mesmas pessoas às vezes tomam decisões erradas, cometem erros e às vezes até atrocidade? E o mestre muito sábio respondeu a esse jovem da seguinte maneira: Olha, meu filho, todo ser humano ele é como se tivesse dois cães dentro dele. Um bem bravo, forte, bravo, violento, não obedece ninguém. E este cão bravo, ele só quer destruir, só quer atacar. Mas também o ser humano tem um cão dentro dele muito dócil, muito amável, muito prestativo, só quer ajudar o seu dono. E é por isso que às vezes esse cão amável ele domina a atitude de nossa, e às vezes o cão bravo domina também a atitude nossa. E quando o cão bravo domina a atitude, esse cão violento, esse cão forte, que seria mais ou menos um pitbull, né? Violento, é aí que o homem comete as suas atrocidades. Quando o cão dócil está dominando, ele é bom, ele ajuda o próximo, faz as coisas boas. Essa história, apesar de ser uma história, ela é uma grande realidade. A Bíblia fala da mesma forma que nós temos duas naturezas. Eu quero ler um texto para nós, que está lá em Gálatas 2:17, capítulo 5, Gálatas 5, no versículo 16 e 17, que diz assim: Paulo falando à igreja lá de Gálatas: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos em si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então Paulo está afirmando aqui uma realidade de todo ser humano, que essa história que eu acabei de contar retrata isso, que nós temos duas naturezas dentro de nós. A Bíblia fala que ela está entrando em contradição, mas não está. O próprio Paulo, lá em Romanos 7, ele fala, lá num texto em Romanos, no capítulo 7, ele diz o seguinte: que bem nenhum nele habita. Ou seja, essa é a natureza ruim, esse é o cão violento, é o cão nervoso, é o cão que só quer destruir, só quer fazer as coisas erradas. Paulo fala isso lá em Romanos 7. Mas também em Romanos 2, ele diz o seguinte, que ele estava falando para os judeus, né, e falando que o gentio, mesmo sem conhecer a Deus, o gentio é aquele que não tinha a lei de Deus. O judeu tinha a lei de Deus. Então Paulo lá em Romanos 2 está falando, por que nós julgamos os outros, né? E ele continua na sua fala para aquele judeu: olha, o gentio, mesmo sem ter a lei, ele obedece à lei de Deus. Por que ele faz isso sem ele conhecer a lei? Por que ele não mata sem ele conhecer a lei que diz não matará? Por que ele não rouba sem ele conhecer a lei que diz não roubará? Por que o ser humano, mesmo ele não temendo a Deus, ele não é totalmente ruim? Por causa da outra natureza, né? Então o ser humano ele tem dessas duas naturezas, como a história que eu acabei de contar. O problema é que nós às vezes falhamos tanto porque a outra natureza, a natureza pecaminosa, ela fala mais alto, né? Ela sobressai, né? E aí volta a pergunta: quem domina nossas decisões? O cão bravo, o cão violento ou o cão dócil? Quem domina as nossas decisões? Esse jovem, depois de pensar um pouco, ele virou para o mestre e disse assim: Mestre, então nós estamos sujeitos a mais errado do que acertar, porque o cão dócil, ele não vai conseguir vencer o cão bravio, ele não vai conseguir vencer o outro cão, o pitbull.
É você imaginar, por exemplo, uma raça dócil de cão, um golden, uma raça dócil, um piquinês, um cachorro dócil. Como que ele enfrenta? E esse aluno perguntou, mestre, como que esse cão bravo vai enfrentar o cão violento? Ele vai, sempre o cão violento vai, vai vencer, mestre. Então eu digo, mestre, que na verdade quem domina nossas atitudes, mestre, a atitude humana, é o lado ruim, né? E o mestre falou com ele, não é o lado ruim. Não, mestre, então é o cachorro bom, é o cão dócil que vai vencer? Ele, também não, depende. E o aluno, sem entender, disse assim, depende de quê, mestre? A decisão é de quem trata do cachorro, dos cães. Se você, e o mestre deu uma lição para aquele jovem, se você alimentar o cão dócil, mesmo ele sendo mais amável, mais frágil, ele vai vencer, porque ele vai ficar forte. E o cão bravo, se você deixar ele passar fome e não alimentar ele, mesmo com toda a sua violência, ele não vai sobressair, porque ele vai ficar fraco por falta de alimento. E assim acontece com nós. Quem decide, quando eu iniciei a mensagem aqui perguntando quem domina nossas decisões, quem decide somos nós. Quem nós estamos alimentando? Qual das duas naturezas que existe em nós que nós estamos alimentando? A decisão é nossa, a decisão é minha, a decisão é sua. Não importa, você fala, olha, Edmilson, mas a gente quer fazer tantas coisas erradas, sim, mas há o outro lado dócil de você, o cão dócil, que diz o seguinte, não faça. E qual você está alimentando? A decisão, essa briga, quem vai vencer, não é o cachorro bravo porque ele é mais forte. Essa briga, quem vai vencer, é você que vai decidir. Sou eu que decido. É por isso que o texto que nós vemos lá em Gálatas 5, 16 e 17, digo isso. Afirma isso, Paulo fala com toda a convicção. Digo, porém, andai, é uma decisão minha, sua. A palavra está escrita num verbo imperativo. É eu que tenho que andar. É você que tem que decidir andar. Então a decisão é minha, é sua. E Paulo continua, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. E aí ele fala aqui nas duas naturezas, no versículo 17, porque a carne, ela luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Então aí estão os dois cães. Mas quem decide? O versículo 16 diz, sou eu ou é você? Paulo diz aos irmãos lá da igreja de Gálatas, digo, porém, andai. A decisão é minha. A decisão é sua. Este é o problema do ser humano. Cabe a nós dominar as nossas fraquezas. Cabe a mim, cabe a você. Deus não vai fazer. Não, Deus não faz isso por nós. O diabo também. Ele não é capaz ele pode tentar. A Bíblia fala que o diabo é tentador. Nós temos 3 inimigos que vai nos fazer andar nos caminhos errados. 3 inimigos, somente esses 3 que a Bíblia fala. O mundo, que nos atrai com as coisas do mundo, seja boas, seja ruins. O inimigo, o diabo, que muita gente não acredita nele, mas a Bíblia fala que ele é o tentador, ele te mostra essas coisas do mundo, nos oferece as coisas do mundo. Ele que diz para nós que nós devemos odiar, nós devemos amar somente quem nos ama. A filosofia do diabo, que ele pega do mundo. E a terceira natureza, a nossa natureza pecaminosa. Em qual nós temos domínio desses 3 inimigos? Do mundo, nós não temos domínio. Do inimigo, do diabo e os seus anjos, nós não temos domínio. Agora, da minha natureza, eu tenho domínio. Sou eu que decido. É você que decide. O primeiro pecado, a primeira morte que houve aqui no planeta Terra, um homem estava com esse conflito. Caim estava com esse conflito. E Deus observou esse conflito. Deus observa. Não precisa você falar, não precisa eu falar. Deus sabe o que está dentro do meu coração, do seu coração. Deus observou esse conflito em Caim. Ele viu que Caim estava com esse conflito, que dentro de Caim tinha essa luta que tem dentro de todo ser humano. O cão bravo querendo vencer a nossa vontade. O cão violento querendo vencer a nossa vontade. E o cão dócil está ali também, falando assim, não faça isto. E quando Deus viu esse conflito em Caim, Deus foi lá e conversou com Caim. Caim, por que o seu semblante está caído? Por que você está triste? Está escrito lá em Gênesis capítulo 4. Por que o seu semblante está caído? E Caim ficou
às vezes a Bíblia não fala, mas ficou murmurando, e Deus vira para ele, olha, Caim, eu estou vendo que o pecado bate a sua porta. O que Deus estava vendo dentro do coração de Caim? O cão bravo, o cão violento, quase vencendo a batalha. E o que Deus vira para Caim e fala? Fala assim, Caim, pode deixar, eu vou resolver seu problema, eu vou decidir por você. Não! Deus fala assim, olha, o pecado está à tua porta, cabe a você decidir. Esse é o nosso conflito. Nós queremos fazer as coisas boas, mas existe dentro de nós a natureza pecaminosa que fala para nós fazermos as coisas erradas. E como você vence isso? Deus, como eu alimento o cão dócil e mato o cão feroz? Com aqui a resposta que Paulo nos deu. Andai no Espírito. O Espírito Santo, ele quer que nós façamos as coisas que agradam a Deus. Se você é uma pessoa temente a Deus, se você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, você tem o Espírito Santo. O que você tem que fazer? Alimentar esse cão dócil, usando a história. Alimente com o Espírito Santo, porque você não é totalmente ruim, eu não sou totalmente ruim. Mas se nós queremos viver pela nossa força, o cão bravo vai viver, vai sobressair, porque aí entra a arrogância, e a arrogância é quem produz esse cão bravo. A decisão é minha. Nós só damos tanta cabeçada, fazemos tanta coisa errada e depois culpamos Deus, o diabo, o mundo. Sempre tem um culpado. É claro, meu amigo, minha amiga, que tem coisas que nós não podemos escolher. Você não sabe se você vai sair, se vai acontecer alguma tragédia com você, se seu carro vai bater. Isso nós não sabemos. A Bíblia fala isso lá em Tiago, que você não pode falar assim, amanhã eu vou fazer isso, porque você não sabe o dia da manhã. Então essas coisas, tem coisas que nós não temos escolha, não temos poder de decisão. Você não tem poder de decisão. A pessoa, eu não tive poder de decisão, falou assim, eu quero nascer em tal país tal. Não. Isto aí eu não tive poder de decidir. A sua família, você não teve poder de decidir em qual família que você ia nascer. Mas você tem poder de mudar tudo através das suas decisões boas. Isso você tem poder. Isso eu tenho poder. Às vezes aconteceu tragédia na vida de alguém, ele não teve poder para decidir isso, para evitar isto. Mas ele tem poder de como ele vai comportar depois dessa tragédia. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Para isso nós temos poder. Para mudar uma história em cima de uma tragédia. Quando nós alimentamos o cão dócil. Por quê? Porque o cão feroz, o cão forte, o cão violento, ele vai ficar cada vez mais fraco. Mas ele não está morto, ele vai ficar ali. E a nossa luta é uma luta constante, porque Paulo diz isso. Portanto, eu vos digo, andai no Espírito. Enquanto nós vivermos nesse corpo, com essas duas naturezas, nós vamos ter que estar alimentando o cão manso, o cão dócil. Porque senão, o cão bravo é que vai decidir as nossas decisões, que vai dominar as nossas decisões. Decidir não dominar, porque quem decide é eu, quem decide é você. Então, quando eu comecei a pergunta, quem domina as nossas decisões? A resposta é eu e você. Com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, nós podemos tomar decisões, mesmo diante de fatos ruins que acontecem na nossa vida. Mesmo diante de tragédia, de uma perda, de uma tragédia, de uma fatalidade, porque sobre essa, às vezes, nós não temos domínio. Aí nós não temos domínio sobre o que aconteceu conosco, mas nós temos domínio sobre as nossas decisões a partir daí. Essa história desse jovem, desse mestre, é uma história que nos traz uma grande lição, e é uma grande lição bíblica. Você e eu, nós temos algo de bom dentro de nós que quer obedecer a Deus. Mas esse cão, o violento, ele late, ele rosna, ele fala que você não vai conseguir, porque a intenção dele é roubar, matar e destruir. Mas quando você espera e deixa o cão dócil falar, e deixa o Espírito Santo falar no seu coração, meu filho, você passou por uma luta, você passou por uma dificuldade, mas você não precisa destruir sua vida por causa disso. Você pode mudar a sua vida. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Senhor. Aí você muda a sua história. Caim foi confrontado por Deus. Deus falou com ele, Caim, o pecado eu vejo, está à tua porta. Cabe a você decidir. Caim podia ter mudado a história dele.
Não precisava ter sido daquela forma. Não foi Deus que obrigou Caim a agir daquela forma. E isso tem sido o grande conflito da humanidade, de todo ser humano, desde aquela época. Decisões erradas têm causado tragédia na vida de muitos. Já tomei algumas, muitas. E de vez em quando ainda toma, a gente não é perfeito. Mas mesmo quando a gente toma a decisão errada, aí você vê que o cão violento venceu. Vem o cão dócil e você pega, para de alimentá-lo, o cão violento. E o cão dócil, o Espírito Santo fala contigo. Mude, meu filho, você errou. E você aceita que você errou. Você reconhece que você errou. E a sua vida toma outro rumo. Então é essa luta constante. É o que Paulo diz aqui. É uma luta que não vai terminar enquanto nós vivemos nesse corpo. Essa luta não vai terminar. Mas cada vez mais aquele cão, o pitbull, aquele cão feroz, ele pode estar quietinho porque ele não está sendo alimentado, ele está fraco. E o Espírito Santo tem alimentado o cão dócil que existe dentro de nós. Fique com essa mensagem. Reflita sobre isto. Eu reflito sempre sobre isto. De vez em quando o cão pitbull quer voltar à tona, ele volta e começa a voltar. Eu paro de alimentá-lo e alimento pelo Espírito Santo o lado bom que todo ser humano tem, através do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Se você estiver ouvindo essa palavra e você quiser compartilhar, compartilhe essa palavra para alguém. Leve essa palavra para alguém. Às vezes tem alguém que está tomando decisões erradas. Às vezes você mesmo está na hora de mudar. Está na hora de alimentar o lado bom que você tem. Deixa o Espírito Santo fazer isso. E você perdoar. Você superar essa dificuldade, essa tragédia, essa luta que aconteceu na sua vida. Deixa o Espírito Santo fazer isso. Deixa o Espírito Santo alimentar o cão dócil que existe em você, em mim. E vamos deixar o outro bem fraquinho por falta de alimento. Cabe a nós decidir. Fique com Deus. Até a próxima.